eis que surgiu o Twitter Files Parte 2, que inclusive fala do senhor Felipe Neto, que está por ali, e obviamente a gente vai ter que falar sobre isso e várias outras coisas. O vídeo de hoje está em 6 partes e todas elas dizem respeito às confusões. Porque depois do Twitter Files Parte 2, o senhor Elon Musk ainda participou de alguns spaces, fez tweets, mais coisas surgiram nas redes sociais, e aí eu quero começar falando sobre Lula, a imprensa, narrativas e um pouco do que está acontecendo, inclusive a tentativa, o que o consórcio está fazendo para abafar o assunto. Aí depois eu quero mostrar para vocês algumas falas do Elon Musk, os tweets que ele fez. Ele inclusive compartilhou deputados brasileiros, a gente vai comentar um pouco sobre isso, para depois falarmos sobre a questão aí do senhor Felipe Neto. O Lula ali com aquela cara de acabado, não é à toa. Temos que mostrar umas coisinhas que tem a ver com um tweet que o Elon Musk fez e algumas entidades brasileiras que estão querendo ir para cima do Elon Musk. E parece que todos os caminhos levam a uma pessoa só. É um senhor, não é o Lula. Jorge Soros. Vamos mostrar algumas coisas interessantes. Aí depois eu quero passar por alguns textos que saíram na imprensa sobre questão do judiciário e o final ainda sobre esse tema. É o que a gente chega lá. Mas vejam só. Como vocês já devem estar familiarizados e já estão sabendo assim um pouco, Alberto Cantalice, presidente da Fundação Perseu Abramo, Fundação dos Intelectuais do PT, já vem sendo aí conhecido como o cara que cria as narrativas da esquerda e tenta colocá-las para frente, colocar para andar. O que é que até o consórcio vem repercutindo, que tudo o que está acontecendo faz parte de um grande conluio internacional da extrema-direita. Olha a revista Focus, que é a revista da Fundação Perseu Abramo. Elon Musk, rodeado por Trump, Milley, o Orbán da Hungria, o Beno, Netanyahu e Bolsonaro. Olha, é um grande complô. Olha de onde a narrativa está vindo. Sempre tem um dedinho um petista, né? Eu acho que o verdadeiro gabinete do amor que propaga narrativas é esse daqui, ó. Inclusive tá, né? Tá aí a revista para mostrar o que eles estão defendendo, né? Tá ali, ó, ataque orquestrado contra o Brasil. Essa é a capa da revista Fox Brasil da Fundação Perseu Abramo do PT. Isso aí. Aí falando de narrativas, toda narrativa que vem lá de fora, de fora para dentro, né? Vem pelas mãos do nosso glorioso Jamil Chad. Eu nem vou entrar na questão, não sei da questão, porque é ridículo. Só para mostrar para vocês de forma bem rápida, a União Europeia vai exigir de Musk medidas contra desinformação em eleição. Para tentar dar uma ideia que o Musk não tem nenhuma credibilidade. Todas as notas que essa turma publica é tentando retirar qualquer credibilidade do que está acontecendo. Inclusive o Lula andou falando algumas coisas, eu já mostro. Essa nota saiu em vários locais. Vocês vão falar que, você tá falando isso daí porque você leu a nota antes. Mas eu tenho certeza, mas certeza absoluta que vários de vocês, pode ser uma parcela pequena, que seja 5%, 10%, quando leram essa manchete, um nome veio à cabeça. Um nome veio à mente. MP pede que TCU declare aí vá pra cima dos negócios do Elon Musk no país. Essa manchete da vez não é tão boa. Tinha uma da Metrópolis que tava melhor, mas o texto não tava, sei lá, ia ficar coisa. Aí eu achei esse daqui ficou mais resumida num parágrafo só, que dava botar tudo no slide só. Pra ir pro Atlas fica mais fácil. Até porque o subtítulo tá bom. Já tá no subtítulo. Toda vez o mesmo cara. Lucas Furtado. Na hora que eu li, você falei, com certeza é o Lucas Furtado. Porque falava lá, MP de contas pede ao TCU. Eu falei, é o Lucas Furtado. Aí você abre, é o Lucas Furtado. O Brasil parece que tá em replay. Sabe? É o replay, tá em loop. O filme termina e recomeça, termina e recomeça, termina e recomeça. É os mesmos personagens fazendo as mesmas coisas. Eles nem mudam, sabe? Eles nem mudam, eles não variam. Não é opinião técnica nova, não faz nada diferente, não. São os mesmos personagens com os mesmos métodos de atuação.
O subprocurador do Ministério Público no TCU, Lucas Furtado, protocolou um pedido à Corte de Contas para apurar os negócios da SpaceX no Brasil. Ele quer esclarecer se há contratos da Starlink, provedora de internet via satélite, com o governo federal e, caso existam, pede a extinção das negociações por conta da violação à soberania nacional defendida pelo senhor Elon Musk. Aí falando de soberania e tudo mais, a Globo fez questão de dar destaque para a fala do Lula, que em uma nova indireta, ele diz que extremismo de direita permite que empresário ouse atacar o Supremo. A gente vai ver o tweet do Lula, mas a nota tá ali, ó. Lula da Silva. Eu acho engraçado, né? Todo mundo chama de Lula, mas a Globo gosta dessa formalidade. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Assim, a Globo com Lula não é só a formalidade, é chamar de presidente, porque isso a Globo nem fazia. Quando Bolsonaro era presidente, o Globo só falava Bolsonaro. Só. Nunca tratou com presidente, nunca tratou com respeito. Zero. Já o Lula é diferenciadíssimo. Coligado, né? Um carne. Mas tudo bem. Lula afirmou nesta quarta que não é possível permitir que empresário que nunca produziu um pé de capim no país critique ministro do Supremo. O presidente associou o empresário à extrema-direita e afirmou que o movimento permitia que Musk tivesse a ousadia de fazer os ataques contra os ministros da corte brasileira. Aí tá ali a fala do Lula. Nós temos uma coisa muito séria pela frente. A gente vai permitir que o preconceito e o extremismo ameacem a democracia. O extremismo de direita permite que o empresário estrangeiro que nunca produziu um pé de capim no Brasil ouse falar mal da corte brasileira, dos seus ministros e do povo brasileiro. A gente pode ser um povo harmonioso, mas não vamos andar de cabeça baixa. Então, assim, o PT nunca produziu nada, né? Então, já que o PT nunca produziu nada, ele não pode falar nada de ninguém. Mas o PT adora falar de outros países. Defender também, né? É uma lógica que o pessoal utiliza e que a imprensa bate palma. Se fosse Bolsonaro, a imprensa iria se debruçar para mostrar como é um argumento de boca aberta. Fala assim, meu Deus do céu, como este cara é bocó. Ah, rapaz, esqueci de falar na introdução. Falando de argumentação e de bocós, parece que essa confusão do Dilma, a gente vai chegar lá, aquela foto do Lula acabada, agora eu tava lembrando, falei, não, tinha alguma coisa que vocês tinham que falar na introdução. Um importante analista que cobre os países dos BRICS e um jornalista alinhado aos BRICS, ou seja, alinhado a toda a turma, o eixo do mal, como algumas pessoas falam, ele comentou sobre o caso aí, criticando e muito o Lula, falando assim algumas verdades duras sobre o petismo, inclusive petistas estão falando, você um dia já escreveu, né, boas matérias, tipo que a esquerda faz com o Verdivaldo, né, com Glenn Greenwald, você que hoje em dia não presta mais, mas na época da Vaza Jato era herói. Eu tava até pensando, né, falei, rapaz, o Lula já tá passando vergonha no Brasil, já tá passando vergonha na Europa, tá passando vergonha na América do Norte, e se o Lula começar a passar vergonha no leste europeu? Começar a passar vergonha lá na Ásia, nos países que ele finge ser amigo, né? Vai ser bacana de ver, mas a gente vai chegar lá. Eu lembrei porque foi uma resposta para esse tweet aqui. Eu até dei uma censurada porque o cara chegou logo na voadora na primeira. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar. Tô adiantando já que tá lá na frente. O Schellenberger chegou lá pro Lula, deu um enquadro mais bonito. Nossa! Você me disse em 94 que não queria uma censura ao estilo cubano. Você mudou de ideia ou mentiu? Eu respondo, ele mentiu. Após a sua eleição, o senhor criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia sob a supervisão da Procuradoria-Geral da República para combater a desinformação. Você também criou um departamento para a promoção da liberdade de expressão, responsável por monitorar a desinformação online. Estas duas novas agências têm o poder de censurar os seus concorrentes políticos. Seus esforços não param por aí. Em 2023, o seu governo lançou iniciativa contra a desinformação. Isso envolveu verificação de fatos e desmascaramento de supostas notícias falsas. Este Ministério da Verdade brasileiro envolveu a criação de um site chamado Brasil Contra Fake, onde o governo federal poderia rotular a dissidência política como factualmente imprecisa.
O objetivo não era simplesmente verificar os fatos, mas sim criar uma justificação para a censura abrangente. Você também é o principal defensor da lei de notícias falsas, né? O pele das fake news. Eu acho que ele usou o tradutor do Google, na pele das fake news, aí virou lei das notícias falsas, mas também. Legislação que criaria altas penalidades financeiras para empresas de mídia social que não censurassem notícias falsas, né? O que é notícia falsa ninguém sabe, né? Pelo menos o que passa na cabeça do Lula. Embora supostamente independente, o judiciário brasileiro censuram frequentemente as críticas a Lula. Durante as eleições de 2022, por exemplo, teve o caso aí da Jovem Pan, que meio que ficou impossibilitada de falar sobre o passado do Lula, que ele aprontou, alguns crimes aí que ele respondeu, né? Mas o Lula é santo, é nada de errado. Isto foi aplicado em toda a sua programação, rádio, TV, plataformas digitais. O judiciário também censurou o jornal Gazeta do Povo por citar o seu apoio ao presidente da Nicarágua, o Daniel Ortega. Eu bem sei disso. Eu bem entendi isso. Também recebi essa notificação, né? Maldita hora que eu fui compartilhar a notícia da Gazeta do Povo, essa fake news contra o Lula. Ortega é presidente desde 2007 e prendeu seus opositores políticos na Nicarágua. A Gazeta do Povo foi obrigada a remover 31 postagens nas redes sociais sobre o apoio de Lula a Ortega. Um de seus principais apoiadores, o deputado federal André Janones, anunciou em abril de 2023 que estava trabalhando em um projeto de lei para tornar o bolsonarismo um crime no Brasil. Você está tentando acabar com a democracia, não salvá-la. E aí deu um enquadro bonito, bonito. Aí, como eu disse para vocês, isso podia até estar um pouco lá na frente, mas já que o Schellenberger falou bastante da democracia brasileira, o Elon Musk participou do Space. O Metrópolis colocou um recortezinho de uma das falas dele, que tá ali um breve resumo, não vou dar play porque tá em inglês. Elon Musk disse que existe abuso de poder judiciário no Brasil em um grau extremo. Nunca vi nada dessa magnitude. Musk repetiu que funcionários do X sofreram ameaças de prisão. E aí, enquanto nas redes sociais diversas coisas brotam e aparecem, e as pessoas têm acesso, né? Realmente o que está acontecendo em fonte primária, porque as pessoas podem, por exemplo, ler os tweets do Elon Musk. Quando você vai para a imprensa brasileira, a imprensa brasileira. Pedro Burgos, professor de comunicação do INSPER, foi jornalista por um tempo de sua vida. Hoje ele diz que se orgulha de não ser mais. Ele fez um tweet ontem falando isso. Ele colocou essa linda nota do Globo, do G1, na verdade. Em um curtíssimo espaço, a principal chamada do G1, no momento, traz vários juízos de valor como se fosse um fato. Sei que a linha que separa reportagem e opinião está sumindo, mas isso aqui é desistir completamente da noção da objetividade. Tem jornalista que defende essa postura. Aí tá ali, ó, memes preconceituosos, slogan mais preconceituoso ainda e fake news. 3 vezes em que Elon Musk atacou democracias. Cara, existe uma campanha ativa de destruição de pessoas que atacam o Lula, né? A Globo tá aí para proteger o Lula. É a única função da Globo. É ridículo. Aí o Pedro Burgos, além de mostrar essa situação, que qualquer pessoa que não é de direita, né, basta ser minimamente ponderada, nota, ele levanta a questão que eu achei muito interessante. Você vê que a turma da esquerda, qualquer coisinha que acontece, né? Olha lá, a Jovem Pan, virou uma Jovem Pan. Qualquer veículo de imprensa, Folha de São Paulo, qualquer crítica, não viraram a Jovem Pan. Como se a Jovem Pan fosse algo absurdo. Tá tentando sobreviver. Não é nem ganhar dinheiro, é sobreviver, não ser perseguido e não perder as suas licenças de operação. Aí o Burgos fala o seguinte, ó. Aí o povo fala, tá virando a Jovem Pan do outro lado. E isso me parece não ser uma comparação justa. Essa daqui é a home da Jovem Pan nesse momento. Para mim, é bem claro qual das duas parece mais com algo editorializado e qual tem mais espaço para hard news. Você vai na Jovem Pan, olha, ó, inflação desacelera, breaking Jovem Pan, inflação, a questão ali criminal, depois questão da energia elétrica, uma medida provisória, falando do filme do Coringa, Alan Gani falando sobre inflação, Roberto Mota
falando sobre Elon Musk, o Kobayashi ali falando sobre empresas de transporte, lavagem de dinheiro. Foi notícias, né? Ali os vídeos, comentários, né? Hard News. Assim, não dá pra fazer essa comparação. Porque queria a Globo tá parecida com a Jovem Pan. E olha que a Jovem Pan é um veículo que, vez ou outra, é criticado pela turma da direita. Mas o que a Globo faz, não existe precedente neste país. A Globo não faz mais jornalismo. Não dá nem falar o que a gente pensa, né? Eu falo a gente. Porque eu tenho certeza que vários de vocês concordam comigo sobre a Globo. A gente não precisa nem falar, não precisa nem abrir a boca. Mas eu tenho certeza que todo mundo pensa igual. Nada contra editorializar. Defendo que há espaço para que diferentes veículos tenham diferentes opiniões e veículos com mais fatos que opiniões não são necessariamente melhores. Só acho que tem que ter um ajuste na forma com que a imprensa se apresenta. Já pode parar com a ideia de que é defensora do centro, da objetividade, do jornalismo, porque o único papel da imprensa hoje é defender o Lula. Aí, ver esses tweets me levaram a ter um estalo. Eu falei, cara, eu vou visitar a home do consórcio. E vejam só, começando por esse lixo. O lixo! O Jornal Globo. O jornal de maior circulação do país. O jornal que apoiou o movimento golpista de 64, como a esquerda gosta de falar. Gente, não tem uma nota do assunto mais importante do país. O assunto de maior... Assim, que seja uma nota criticando. Nem isso. Eles abafam. Malu Gaspar falando. Ó, Congresso versus Supremo, a questão do brasão. O Merval falando sobre corporativismo. Miriam Leitão falando sobre o PL 2630 aqui. Sabe como é? A Globo mudou a ordem. Projeto de lei das redes sociais. Não pode falar PL das fake news. É a nova ordem da Globo. Mudaram. Guga Chakra falando notícia internacional. Crime organizado, brasão, né, julgamento do Moro, aquele guia completo das birras das crianças, paulistano apaixonado pelo Rio, setor de petróleo e gás, abrir vagas, sabe como era o dia a dia do mergulhador que viveu debaixo d'água durante 100 dias. É a Globo abafando o principal assunto do Brasil, porque é um assunto que só prejudica o Lula. E quando a Globo fala sobre ele, ela vira parte do problema. Ela se expõe, porque ela não tem como não criticar o Lula. Ela tem que criticar. É parte do acordão. Estão juntos e misturados. Aí você acha aí que é só a Globo? Gente, aí está a CNN. Tem ainda mais notícias. Eu não vou dar zoom. Sei que a letrinha tá pequena. Mas pelo menos na hora que eu bati o print. É só. Se for que a página me presenteou, não tem nenhuma notícia sobre a questão do Musk. A notícia mais próxima é do Caio Junqueira, que tá falando assim, ó. Supremo avalia seguir o TSE na responsabilização das redes. Seguir o TSE. As mesmas pessoas, né? O cara vai seguir ele mesmo. Não, tá bom. É a única notícia que tem. Só. Aí tá ali o Cid, o Brasão, o PT. O assunto mais importante do Brasil não tem espaço na CNN. João Camargo, empresário aí que também tá à frente do Grupo Esfera, parece que não tá muito preocupado com o que tá acontecendo. Por sinal, ele é amigo do Lula. Aí você vai na Folha. Nada! Mas nada! Assim como a Globo e a CNN, a única notícia que passa um tiquinho perto é ali, ó. Editoriais. O que a Folha pensa. Pele das fake news acaba por pretensão censória. Menos mal, né? Menos mal, até um editorial bacana. Tá criticando aí, falando, pô, o Pele das fake news deu errado porque queria censurar. Nossa! Quem poderia imaginar? Mas não tem mais nada. Não tem mais nada, mais nada. Aí você vai no UOL. Pô, no UOL já tem. No UOL já tem. Polêmica entre Musk e ministro se dá em semana estratégica para o bolsonarismo. E a nota do Jamil Chat que a gente já comentou ali embaixo, né? Tá ali com a Ursula von der Leyen. Mas nada. Aí quando você sai dessas porcarias, você vai pro Metrópolis, também não tem nada, mas tem um texto do Mário Sabino. As indiretas de Lula e Elon Musk não querem dizer coisa nenhuma. E não tem mais nada. Não tem mais nada. O assunto mais importante do país.
que parou a rede social. Sem brincadeira, dessa vez o mundo está prestando atenção. Mas para a imprensa brasileira não tem o que ser comentado. A Veja traz algumas notícias. Traz a questão aqui do MP de Contas. Depois fala o que os ministros conversaram sobre a situação. Aí tem aqui o erro que Lula e o Supremo cometem. O Matheus Leitão também falando sobre o tema. Então tem umas 4 notícias. E, para ser justo, o jornal mais honesto de todos. Porque se você olha aqui a Veja, não é a notícia de destaque. A notícia de destaque é a questão do Brasão. E a notícia de destaque do Metrópolis é a questão do Lula, né? Greve. A do UOL é a manobra do arcabouço fiscal. O único jornal do Brasil que na sua home, na sua página inicial, deu destaque ao assunto mais importante do país foi o Estadão. Gosta ou não gosta? É aqui de grande destaque. William Vac. Grande problema no embate entre Mosca e o Supremo e a credibilidade perdida de instituições tradicionais. E as 4 notícias embaixo, todas são sobre o caso. Então, de 8 notícias, não, 7 notícias, tem ali 4 mais 2. Tirando a questão da Petrobras, que tem dias que a gente tá querendo comentar, e que é um assunto aí também que vem repercutindo bastante. Tá ali. 5 notícias. A questão do MPTCU, Elon Musk que respeita leis, mas que tem que recusar ordens que as contrariem. Deputados querem redefinir liberdade de expressão após críticas de Musk ao ministro. E o Gus falando que o ministro comete delírios e quer mostrar que é macho alfa da democracia contra Musk. Só. Este é o consórcio aliado do Lula. Tá aí, com imagens, com imagens. Você pode voltar ao vídeo, bater o print e mostrar para as pessoas. Falar, ó, cara, esse assunto aí que você deve estar vendo em todos os locais das redes sociais, a imprensa está abafando aqui, ó. Olha aqui o print, olha as imagens, olha o que está acontecendo. Você realmente acha que não deveria estar? Pelo menos seja uma matériazinha na Globo? Uma na Globo, uma na Folha? Vai cair o braço? Não, não vai. Uma na frente, só umazinha. Mas vamos continuar. Elon Musk ontem fez alguns comentários. A priori, nenhum muito capcioso, pelo menos os do início do dia. Parece que Elon Musk é um cara notívago, né? Quando vai ficando à noite, ele vai se transformando em lobisomem, aí fica revoltado. Aqui nem foi ele, aqui foi um perfil oficial do Twitter, né? Que lida com essas questões de imprensa, governamentais, etc, tudo mais, enfim. No centro desse debate está nossa crença de que algumas das ordens judiciais que recebemos não estão de acordo com o Marco Civil da Internet ou com a Constituição Federal Brasileira. As pessoas devem saber por que sua conta está bloqueada ou por que estão sendo investigadas e devem ter o direito ao devido processo para se defenderem em um tribunal político. Acreditamos que esse direito é garantido pela Lei do Marco Civil e pela Constituição Federal do Brasil. O sigilo em torno desse processo está prejudicando a confiança nas instituições públicas. Entramos com vários recursos, alguns dos quais estão pendentes há mais de um ano. Ignorar esses recursos é uma violação do devido processo legal. Pedimos ao tribunal que levante as ordens de sigilo sem demora, que alce nossos recursos e que outros poderes da República façam todos os esforços dentro de suas respectivas jurisdições para exigir a transparência essencial em uma democracia próspera. Aí o senhor Elon Musk, ele deu RT, aí sendo essa postagem, diz, ó, respeita as leis do Brasil e de todos os países, né, o X, respeita as leis do Brasil e todos os países em que atuamos. Quando recebemos uma ordem para infringir a lei, devemos recusar. E a CEO do Twitter, que não é o Elon Musk, também compartilha, falando, ó, o X continuará a proteger a liberdade de expressão no Brasil e em todo o mundo. Tá. Aí, não é relativamente sobre o Elon Musk se movimentando, mas talvez ele seja convidado. Falaram que vão convidá-lo, né? Se ele vai participar ou não, não sei. Mas o Marcel Van Hatten falou que foi aprovado fazer uma audiência pública para trazer o assunto para ser discutido dentro da Câmara. E aí, chamaram Schellenberger, o Verdivaldo e os jornalistas no Brasil, que começaram com toda essa confusão. Sem eles nada disso seria possível. O Eli Vieira Júnior, fala o nome completo, né? E o David Agap. Então lá, todos estarão presentes.
Enfim, né? Em breve divulgaremos a data exata em que a audiência pública será marcada. Falando de deputados e do Sr. Elon Musk, aí sim, já quase no final do dia, né? 11h19 da noite, ele compartilhou uma fala do deputado Luiz Felipe de Holanda e Bragança, comentando sobre questão de rede social, ordens, falando que enquanto todas as plataformas fazem o que fazem, porque não querem ter problemas, o Twitter, o X, vem sendo a única que resiste em pé e fala, não, isso a gente não vai fazer. Peraí, pô, isso aí tá complicado. Pelo menos tentando questionar. Ele também compartilhou uma fala do Gustavo Gaia, que junto a uma comitivazinha, né, tá lá em Bruxelas, foram lá falar com alguns políticos europeus sobre o que está se passando no Brasil. O Mário Naufal é o cara que compartilhou o vídeo, foi o cara que hospedou o Spaces ontem, que uma galera participou. Enfim, o Elon Musk tá falando umas coisas que não precisa nem traduzir, você consegue entender. Aí, isso daí não era o suficiente, podia ficar confuso. Né? E o caso começar a crescer de novo, ganhar pressão. Eis que o senhor Eli Vieira, junto com o senhor David Agape, lançam a parte 2 do Twitter Files. Eu não vou entrar nela toda, tintim por tintim, porque é longo. E eu quero comentar outras coisas que também aconteceram no longo do dia de ontem e é muito fácil se procurar e ler na íntegra todo o processo, mas entender a parte central, óbvio que vocês vão conseguir entender. A parte central, óbvio que a gente vai comentar, tá aqui. Twitter Files Brasil 2, o influenciador usa sua influência. Felipe Neto Rodrigues Vieira é um nome importante no espaço público brasileiro desde que assinou no YouTube no começo da década de 2010, criticando o gosto musical de adolescentes usando palavras de baixo calão. Enfim, o que é que a parte 2 comenta? Sobre a atuação do Felipe Neto junto à cúpula do Twitter no Brasil e a busca do Felipe Neto por acesso na cúpula internacional para retirar contas do ar. De que ele discorda, que ele acha que a pessoa está mentindo, é fake news. Ele está lá, basicamente ordenando. Uma parte que eu achei engraçada é na troca de e-mails que o pessoal, né, o Eli e o Agape deixam disponíveis para todo mundo que quiser dar uma lida. Essa troca de e-mails, o Yoel, que foi extremamente citado, ele apareceu acho que em todos os 6 primeiros Twitter Files lá dos Estados Unidos, que foram divulgados em 2022, no final de 2022, depois que Elon Musk comprou o Twitter. Ele é o cara lá que chefiava essa parte de compliance, né? O que podia ser dito, o que é que não podia, que conta que tinha que ser derrubado, quanto não podia, aqueles casos mais críticos. Inclusive, ele é parte central da questão do Trump. Aí fala o seguinte, que Batista e Gualda terminaram seu e-mail em 15 de junho de 2021 recomendando que o Yoel não encontrasse Felipe Neto. Aí fala assim, ó, sai de pé desse menino. O encontro apresenta riscos adicionais na nossa estratégia, pois Felipe Neto é alguém que não podemos confiar completamente para manter uma conversa em off. Felipe Neto é bocudo. Até a turma do Twitter sabe que não dá pra confiar no Foca. No final do dia, o Foca só tem um aliado, é o Soros e o Lula. Se bem que o Lula ele troca. Só tem um aliado que é o Soros. O Soros, o Felipe Neto, é aquele caso, né? É uma aliança que não dá pra dizer não mais. É um negócio que uma vez que você entra, não tem saída. Não existe saída. É uma via de mão única. Uma vez que você sentou no colo, pai, do Soros, você nunca mais sai, pelo seu próprio bem. E aí tá todo explicando o que o Felipe Neto fez, mostra e-mails, etc, tudo mais. E aí não demorou muito para a própria internet recuperar umas postagens do Felipe Neto, onde ele mostra, ele já tinha, né, denunciado a si mesmo, mostrado que sim, ele era o cara que chegava lá pros twitteiros e falava, ó, bane essas contas aí. Você vê ali, ó. Porém, enquanto o Facebook, YouTube e outras redes parecem permanecer lutando contra as mentiras bolsonaristas, o Twitter Brasil decidiu arregar. Hoje, a equipe do Twitter Brasil me informou que o post do mentiroso Bolsominion não violou regra alguma. Ele coloca no WhatsApp, ó. Bom dia, Felipe. Denunciamos o tweet ontem, mas a equipe infelizmente considerou que não viola as regras. Hahaha. Pronto. A turma do Twitter tem que prestar esclarecimentos ao Felipe Neto por WhatsApp. Foram 3 funcionários de alto escalão que eu contactei do Twitter. Felipe Neto mandava. Não lembra que quando a Bárbara conseguiu o selinho de verificação, o Ministério Público foi pra cima dela? Até... Não. Sim ou não?
A thread não, né? O Twitter Files parte 2 fala inclusive do cara que era o IOL brasileiro, né? O cara que chefiava essa parte aí de contas, derrubada, etc., que era o Galo. Fernando Galo. Galo com 2L. Quando o Galo foi demitido do Twitter, quem deixou meus pêsames pra ele, assim que realmente sentiu, foi um procurador. Foi o meu procurador que tá envolvido no caso da Bárbara. Quando ela ganhou o perfil de verificado, queria explicar por que ela ganhou um perfil verificado. Quem quiser dar uma olhada aí, tem até uma thread antiga que o pessoal arquivou. Quem foi que fez a thread aqui? Putz, foi o perfil fez em 2022 uma thread pra comentar sobre esse caso. E vocês acham as coisas do Fernando Galo lá atrás? É só pesar na rede social. Mas vamos continuar que ainda tem muita coisa no vídeo de hoje. Em 2021, uma nota da Notícia da TV, que é hospedado, né, no UOL, também mostra que Felipe Neto, sim, ele realmente sempre teve acesso, assim, amplo à turminha do Twitter. Esta semana, Felipe Neto revelou ter entrado em contato com 3 altos funcionários do Twitter no Brasil na tentativa de fazer com que a conta social suspendesse a conta de Alan dos Santos. Desde maio, Felipe intensificou seus esforços para combater os principais propagadores de mentiras e ódio no Twitter, ao anunciar que estava montando um dossiê sobre a atuação da empresa no Brasil para divulgar nos Estados Unidos. A tentativa de falar com a cúpula do Twitter, para censurar todo mundo. E, ano passado, o filho de Deus, mais uma vez, falou, né, que agora não dava mais para fazer nada, porque agora ele não tinha mais contatinhos. Por favor, denuncie a conta abaixo. É alguém se passando por mim aplicando golpes nas pessoas. Como Elon Musk demitiu quase todos os funcionários do Brasil, todos os meus contatos dentro do Twitter foram embora. Era ordem, era quem mandava no Twitter do Brasil. Aí, fazendo até um gancho, umas coisinhas para mostrar para vocês, porque no final da noite de ontem, ou foi no início da madrugada de hoje, eu tô na dúvida, o Elon Musk pediu esclarecimentos sobre a turma do Soros. Ele não pediu sobre a turma do Soros, mas as pessoas que ele quer esclarecimento são ligadas ao Soros. Felipe Neto é um rapaz muito inteligente, tem um instituto, o Instituto Vero, Instituto da Verdade, que recebeu apoio, né, financeiro da Open Society Foundation, a OSF. Peguei esse print aqui que tá bem bonitinho. Não queria nossa do Open Society pegar, tem que ajeitar. Eu não ia ter tempo. Tá ali a Pamela falando, né? Felipe Neto não gosta de bilionário Elon Musk, ele guarda o trilhardário Jorge Soros. Não é isso, Felipe Neto? E aí, para fazer um pouco mais de sentido lá na frente, o Ministério da Verdade da Amazônia é criado por Felipe Neto e Jorge Soros. Isso aqui é do ano passado, em junho. No mês passado, no caso, em 23 de maio do ano passado, a Câmara dos Deputados sediou Antônio de Freitas, evento organizado pelas organizações não fundamentais Instituto Vero Interfozes, intitulado Mentira, blá blá blá, sobre a Amazônia. As verdades também estão aí nessa questão de ONGs, né, de Amazônia, Agenda Verde. Aí tá aí o PCO, Partido da Causa Operária, que já estava denunciando aí o Instituto do Felipe Neto e do Soros. Você vê que as pessoas aí que tentam controlar as redes sociais, cedo ou tarde, quando você dá um bizu, você encontra as digitais desse belo senhorzinho. Né, o rapaz? O Soros é bem demais. O Oliveira, ele fez um tweet, eu gosto desses tweets assim. Eu acho que eu sei o sentimento que ele tá. Ele falando assim: eu gostaria de agradecer publicamente a David Nemer e Cecília do Lago. Foram os tweets deles em 4 de novembro de 2022 que plantaram uma pulguinha atrás da minha orelha e do David Agape. Daí vieram, em última análise, os Twitter Files Brasil. Graças à sua falta de noção de exibir publicamente sua intolerância ao pensamento diferente em política e a naturalidade com que vem o tratamento diferenciado entre as pessoas e a censura. Obrigado. A arrogância de algumas pessoas fazem que às vezes você se mova, né, para trazer a verdade. Aleu Demer. Pois é, minha gente, o meu contato no Twitter que me ajudava a desbloquear a conta antifascista foi demitido. A situação aqui nesta plataforma vai ficar muito ruim. Não vai conseguir perseguir, né, a direita.
E a Cecília do Lago falava basicamente a mesma coisa. Todos os meus contatos de verificar contas de jornalistas para que não sofressem com impostores e para combater desinformação também foram demitidos. É o fim desta rede. É? Tá bom. Aí, Elon Musk até fez um tweet, né? No início do dia de ontem, 1 da manhã. Ninguém de esquerda foi censurado nesta plataforma. Né? Nunca foi censurado. Simplesmente assim. Simplesmente. O que está acontecendo agora é que estamos permitindo que a outra metade do país também tivesse voz. Só isso. Todo o caos que está acontecendo é porque o Twitter quer que a direita também tenha voz. Não, peraí, pô. Os dois lados tem que falar. Não pode ser só um lado destruindo o outro. Pô, os dois podem ter que falar. É errado destruir as pessoas. E aí, já hoje de madrugada, né? Esse Elon Musk, ele guarda a noite. Ele guarda a noite. O Mário Naufal postou lá um videozinho. Aqui tá o tweet em inglês, né? Coloquei a tradução. E o Elon Musk o questiona. Falando, Mário, aquele que está atrás do armário, conte-nos mais sobre essas ONGs. E de que ONGs Elon Musk se referia? O que está acontecendo? Pois bem, tem umas entidades aí que estão querendo bater a carteira do Elon Musk. Tem que dar um dinheiro aí. Tem que dar um dinheirinho aí, um dinheirinho, porque ele atacou o Brasil. A gente vai falar sobre isso. Aí o Mário fala assim, ó, conheça a ONG brasileira que tenta extortar 200 milhões de dólares de Elon Musk, o X, né? O Instituto de Fiscalização e Controle, IFC, é dedicado a promover transparência e combater a corrupção na administração pública, etc. Aí coloca assim, ó, interessante. Mas eu acho que Elon Musk, ele não tem a verdadeira percepção do que está acontecendo. O Mário, ele não é brasileiro, né? E como ele não é brasileiro, ele não sabe muito bem como é que as coisas funcionam no país. E eu tenho certeza que a rede social hoje vai tratar de explicar. Vejamos. ONGs pedem indenização bilionária contra o X após ataques de Elon Musk a Alexandre de Moraes. Tá lá, né? Ação civil pública que será apresentada nesta quarta pede danos morais coletivos contra a empresa. E eu acho bacana o seguinte, a ação nem saiu do papel. Os caras estão falando, amanhã a gente vai fazer, e a imprensa já sabe. Da mesma forma que o Felipe Neto tinha contatos na imprensa, os zongueiros têm contatos na Globo. Que o valor econômico é do Grupo Globo. As ONGs Educafro e IFC irão impetrar nesta quarta na Justiça do Distrito Federal uma ação civil pública contra a rede social X, o antigo Twitter, pedindo R$1 bilhão, 200 milhões de dólares. De indenização em danos morais coletivos contra a empresa, em função da oficina do CEO, né, contra o ministro Supremo. As ONGs pedem ainda, olha só, a inversão do ônus da prova e o bloqueio cautelar do capital social declarado pela empresa no Brasil de R$509 milhões, de acordo com a petição. A ação requer tutela de urgência sob o argumento de que a empresa pode encerrar a qualquer momento suas operações no país, o que inviabilizaria medidas sancionadoras. A petição ainda pede que a X seja obrigada a fazer moderação de conteúdo e a contratar um ombudsman no país. Eles estão querendo voltar a ter o controle do Twitter. A galera é muito cara de pau, né? Muito cara de pau. E aí, quem são essas ONGs? O IFC, o cara já fez um breve resumo pro Elon Musk. Mas quando você olha para a Educafro, sabe quem ela é? É a mesma ONG que está por trás do Banco do Brasil. Na verdade, a questão do pagamento da dívida histórica, né? É basicamente isso. Como é que se diz? Reparação. A reparação histórica. Você lembra do caso? A gente comentou sobre isso no mês passado. O Niafro quer que BB pague 1,4 trilhão por participação em escravidão. E assim como o Felipe Neto tá contra o Elon Musk, tá ao lado do Lula, e o Felipe Neto tem Instituto Vero, próximo do Jorginho Soros. É do Cafro. A gente comentou, né, do Douglas Belchior.
Soros Equality Fellowship. A minha tá 100% alinhada ao Soros. Uma ONG ligada ao Soros, indo para cima do senhor Elon Musk. Não só o Soros, como a Oak Foundation, Fundação Ford e tantas outras que a gente vê diariamente. Além disso, ainda nesse âmbito de ONGs, uma secretária aí do governo, ex-secretária do governo, a Estela Aranha, que estava tentando ajudar na questão da censura, ela tentou pegar uma falha em um tweet do Schellenberger para querer desmoralizar todo o Twitter Files, porque ele se atrapalhou na questão que envolve o Ministério Público, uma facção, etc, tudo mais. E obviamente tem uma maldade. Quem lê o Twitter Files, os e-mails, o que tá lá, cara, é um negócio totalmente diferente do que ela tá falando. Tanto que eu nem vou dar holofote pra essa senhorita. Mas quando você olha, mais uma vez, quem está atacando o senhor Elon Musk e que ganhou espaço da imprensa? A Globo fez questão de pegar o que a Estela Aranha fez, transformar em matéria e tentar botar para rodar. Aí vejam só, Elon Musk, junto aí da facção, tem certeza? A moça que soltou a informação trabalha numa ONG que está promovendo o PL 2630 para regulamentar as redes. A ONG que é financiada pela Fundação Ford e pela Open Society. Vamos dar aqui um zoom. Estela Aranha. Data Privacy BR. Coordenadora de litígio. Quando você olha a Data Privacy BR, tá ali, ó. Grant Approval. E depois recebeu um aumento. $303 mil. Em 2022 foi 203 mil. E em setembro de 23, mais $100 mil. Multiplica por 5, 1,5 milhão. 1,5 milhão. Quando você vai lá no site do Soros, também tá ali, né? Data Privacy. Open Society Foundation. A gringa depois tem o trabalho de olhar, né? Da Open Society, $350 mil, mais ou menos, do Armilha. Tá bom, né? Tá bom. Encontrei os valores, né? Aí, veja só. Veja só. Quando eu fico batendo na tecla, eu falo, gente, a gente tem que aproveitar esse momento de tudo que está acontecendo e tentar avançar com algumas coisas. Porque é como se fosse o corpo humano. Às vezes, um problema que você tem no pé tá ligado à sua cabeça e você nem sabe. Ou às vezes uma dor de cabeça tá ligado ao dedo do pé. Eu achava que é brincadeira. Eu tava com dor nas costas. Aí você pergunta por quê? Exercício errado, andando torto, uma postura. Com certeza, uma postura. Mas o principal problema para solucionar minha dor nas costas era o dedo do meu pé direito. Parece maluquice, mas você não entender que nem é tanto. Quando eu era mais novo, 19 anos, eu tive um acidente de moto. Então até hoje uma cicatriz bem grande no pé, no joelho direito. E, enfim, meu joelho até hoje dói. E aí, o tendão do meu dedão, ele rompeu um pedaço. Então meu dedão é meio para baixo. Quando você pega o meu sapato, a parte da sola, ela tá mais comida do que o restante. Essa explicação vai fazer sentido. Ela tá mais comida do que o restante. Então eu sempre piso muito forte com o dedão, porque ele tá sempre para baixo. E isso meio que projeta meu corpo. Como boto muita força no dedão e o corpo humano, ele trabalha, né, se contrabalanceando. O músculo que tem que ativar para contrabalancear a força no dedão é a parte de trás das costas do lado esquerdo. Aí quando eu fui no quiroprata, depois de muita conversa, eu falei pra ele disso, ele falou, cara, talvez seja isso. Aí começando a trabalhar no dedão do pé e curou as costas. Obviamente que ao longo do processo, ele também estava lá tentando destravar as costas, relaxar a musculatura das costas, a musculatura auxiliar das costas, mas o problema estava no dedão do pé. Aí toda a situação que está acontecendo no Brasil, e eu venho insistindo, falando, gente, a gente não pode focar apenas no ponto. Não podemos focar apenas no músculo das costas, porque as costas estão doendo. Nós temos que ter uma visão meio que holística da situação, uma visão mais ampla. Vejam como as ONGs, que tanto falamos delas, e que operam em outras áreas, olha a questão do Banco do Brasil, a mesma ONG do Banco do Brasil é a mesma ONG que está contra o Elon Musk. A mesma turminha do governo Lula
que tem ligações com ONGs, com Soros, também está contra o Musk. Olha como essa questão das ONGs está diretamente relacionada com a questão da liberdade. Por isso que eu falo, não é deixar de comentar um assunto, mas é olhar a situação de uma forma mais ampla, mais holística, falar, cara, pera aí, pô. Não dá para se descuidar. Não é só cuidar das costas. Pô, tem que também fortalecer o corpo todo, né? Fazer uma academia, fazer um exercício físico, fazer um alongamento, comer direito, dormir bem. Todo um processo. É todo um processo. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Não dá para dissociar, inclusive, a questão eleitoral. Não só porque o Lula que tá aí, mas todo o parlamento. As pessoas de direita mesmo, convictas, elas não são a maior parte da sociedade. Não são. Grande parte da sociedade ainda é o boca aberta, que não tá ligando pra nada. E que às vezes não liga pra liberdade, mas é o voto dele. Que vai. Gente, qualquer deputado. Olha só. Nenhuma pessoa que se candidata pra ser um deputado, ainda mais que bate no peito e fala, eu sou direita, ele não tem um conhecimento. Ele tem um conhecimento mínimo ideológico. Ele tem minimamente um conhecimento teológico. Uma vez que ele chegue no parlamento, uma vez que ele entre, meu amigo, pode ter certeza que ele vai lutar em prol da liberdade. Ele vai lutar. Só que esse cara, pra entrar, ele precisa de voto. E muitas vezes o centrão tá aí porque ganha do voto do boca aberta. Que tá preocupado com saúde, com segurança pública, com isso que luta, etc, tudo mais. E quando o cara do centrão entra, ele não luta pela liberdade. Quando o cara de esquerda entra, não é que ele não luta pela liberdade. O da esquerda luta pela censura. Então a gente tem que ter essa abordagem mais ampla. A gente tem que aumentar. É difícil. É tipo aquela história do cara que tá na pior. Ganha um salário mínimo, sai de casa às 6 da manhã, chega quase às 10 da noite. Se ele não se esforçar ainda mais, quando ele chega às 10 horas, cansado, ele bota o bumbum na cadeira, estuda, sabe? Faz uma coisa extra para desenvolver uma nova habilidade, tentar uma promoção no trabalho, conseguir um emprego melhor, conseguir alguma coisa lá na frente. Se ele não fizer isso, a vida dele vai ser sair de casa às 6, chegar em casa às 10. É duro. A gente vai ter que dormir menos. A gente vai ter que sofrer um pouco mais. Ou seja, a gente vai ter que ampliar, fazer mais. A gente vai ter que fazer mais. E aí, depois de toda essa explanação, veja a questão das ONGs. E acho que ainda tem mais uma coisinha. Felipe Barros ontem comentou. E o Capelli comprou. Pelo menos no Twitter. Vamos ver na hora de colocar em prática. Felipe Barros falou, estou protocolando um projeto de lei restringindo a atuação de ONGs internacionais no Brasil, já que Ricardo Capelli diz estar muito incomodado com a atuação de Soros e outros bilionários. Espero contar com seu apoio para aprovarmos. Poderíamos até pensar em apelidar o projeto como PL Capelli, a depender do seu empenho na aprovação. Aí o Capelli responde, obrigado pela deferência, não tem um bilionário estrangeiro de estimação. Se a restrição Elon Musk estiver incluindo no projeto, será um prazer. Trocar um Musk por 20 Jorge Soros? Não. Vai, leva que é teu, leva que é teu, leva que é teu. Temos que aproveitar esse momento, além de tudo que está acontecendo, tudo que está sendo dito, cada um está fazendo um pedaço, tem que tentar passar alguma coisa. Isso daqui é só um ponto, é só um de tantos outros. Quais outras medidas podem ser feitas? Eu não tenho muitas ideias. Mas eu espero de coração que os nossos políticos consigam emplacar algumas medidas realmente práticas e duradouras e que lá na frente vai dar uma contribuiçãozinha. Essa é uma delas. Aí eu quero voltar. Quero voltar aqui. Além do apoio da Fundação Ford, da Open Society, a ONG da Estela Aranha, que criou aí uma bagunça, né? Quase uma desinformação sobre o Twitter Files, também recebe apoio, mas não se sabe quanto, porque o valor não é divulgado, do ICS, o famoso ICS, Instituto Clima e Sociedade. Tá dando um zoom aqui, ó. Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa. Realiza estudos aí no LGPD, questão ambiental, mas não diz o valor. E quem que comanda? Quem que tá à frente do ICS? É a nossa gloriosa secretária do Clima do governo Lula, Ana Toni. Só que você também tem que olhar a coisa de uma forma um pouco mais ampla. Aí, olha como as coisas se encaixam. Quando Felipe Barros comenta pela primeira vez sobre essa questão de, olha,
Poxa, vamos aproveitar esse momento aí, né? Vamos dar um enquadro nesses bilionários, que foi quando ele pegou ali o tweet do Capelli falando do Musk, do Soros e do Omidyar. Felipe Barros listou 3 coisas. Ele falou, caro Capelli, importante seu pronunciamento, conto com você para acabar com a visível sabotagem do governo da Petrobras. A segunda coisa, tirar a Ferrogrão do papel. E a terceira tem tudo a ver com a liberdade de expressão. Demitir Ana Toni e demais secretários do Haddad que estão a serviço do grande capital. Ana Toni, além de ser a chefe do ICS, ela tem uma página dedicada com sua biografia no Fórum Econômico Mundial. Você acha que a turma do Klaus está do lado da liberdade ou da censura? Temos que olhar para a situação sempre de uma forma relativamente ampla. Ah, e a Ana Toni, ela não só está na ICS e no Fórum Econômico. Ela já foi a chefe da Fundação Forte no Brasil. Mas que coincidência, bicho. Mas que coincidência. Que coincidência. Além de trabalhar também no Greenpeace. Então, às vezes, é uma coisa só. Temos que ampliar o escopo de atuação da direita. Tem quase 100 deputados. Se dividir direito, rapaz, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Mas vamos continuar, que ainda tem muitas outras coisas nessa questão do Musk. E nem vai dar pra comentar sobre tudo hoje. Meu Deus do céu. Ontem eu estava passando, nossa, e eu acho que este caso aqui, ele pode até ser interessante, principalmente para o Schellenberger, para o próprio Elon Musk e talvez para todos os políticos do Partido Republicano. Seria muito interessante aí, acho que se alguém da direita que tiver contato com essa turma levar essas informações à frente, vocês já vão entender. Esse rapazinho que tá respondendo Lula, aqui tá a postagem original em inglês. Original não, eu tirei a foto que ele postou. Eu tirei a foto, ele postou 2 fotos. Eu falei, não vou botar, não tanco. Eu não tanco. Mas com a informação já dá pra entender do que se trata essas 2 fotos. Naquele tweet do Lula, que o Schellenberger respondeu, falando, irmão, tu é um mentiroso. Tu tá do lado da censura. Eis que aparece um analista 100% alinhado ao BRICS, Andrew Coríbico. Lá vê o Coríbico descendo a ladeira, com seu gingado russo. Ele responde o seguinte, Lula, você é uma fraude, que está impondo uma ditadura liberal globalista. Elon Musk é 100 vezes mais homem do que você jamais será. Renuncie. Volte pros seus 2 namorados e deixe todo mundo em paz. Aí as fotos são dos 2 namorados do Lula, né? Aí você imagina quem são, você pode ir lá e procurar esse tweet. Pior que eu nem sabia com a imagem, mas acho que é fácil de botar as imagens para levar pro Atlas, né? Acho que no Atlas eu faço a versão sem censura. No Atlas muita coisa vai, obviamente, sem censura, né? Censura no vídeo, no Atlas a gente registra. E aí um perfil responde, e vocês vão entender porque eu quis dar... Vocês vão começar a entender porque eu quis dar destaque a esse comentário. Perfil brasileiro de esquerda. Em outros tempos, o senhor Coríbico costumava ser um respeitável analista internacional. Hoje em dia, é apenas mais um jogador do time dos malucos conspiracionistas. Ou seja, hoje, porque ele critica o Lula, ele não presta. Antes ele prestava. E por que o Coríbico prestava? Quem é esse rapaz? Quem é esse belo rapaz? Belo não, bicho é feio. Nossa senhora. Aqui tá uma primeira resposta do Coríbico pro brasileiro, né? O Under Siege. Aqui tá traduzido. É o que ele disse. Eu não me arrependo de expor essa batalha judicial que foi utilizada contra o PT. Ou seja, o Coríbico foi uma das vozes internacionais que ajudaram a denunciar, né, o que foi feito lá atrás contra Dilma, contra o Lula, Lava Jato, etc. Tudo mais, mostrando que, olha, tá acontecendo isso aqui, olha, tá acontecendo aquilo outro. Ajudaram na narrativa internacional petista. Um cara com voz, que a esquerda escuta. Mas o que realmente lamento é não ter acompanhado as evoluções do movimento desde então.
O que começou como um movimento genuinamente de esquerda se transformou em um movimento liberal globalista que hoje é uma imitação brasileira do Partido Democrata. Também estou profundamente decepcionado que muitos dos esquerdistas que condenaram corretamente o que o judiciário fez contra a esquerda agora estão aplaudindo ferozmente o que o judiciário faz contra a direita. Lula 3.0 fica ao lado do Paquistão pós-golpe, como uma das maiores decepções geopolíticas que cobri em minha década de trabalho. Estou genuinamente feliz que muitos daqueles que antes apreciavam meu trabalho estejam me renegando, porque eu prefiro ser seguido por pessoas honestas do que por fraudes. O que eu aprendi sobre a esquerda brasileira, desde Lula 3.0, ficará comigo pelo resto da vida. São lições inesquecíveis. Suas mentiras para encobrir Lula condenando a Rússia em uma declaração conjunta com Biden, votando contra na ONU, também mudaram drasticamente minha percepção. Não há autorreforma ou crítica construtiva do PT de Lula. É literalmente um culto político que trata apenas de poder, mas ainda repete uma retórica de esquerda. Quando eu descobri a verdade, me voltei contra Lula 3.0, mas não fui eu que mudou. Foi Lula e o PT. Ainda tenho os mesmos princípios, são eles que se venderam. Por esse tom, acho que o Coríbico não é um bolsonarista, né? Porque agora pra imprensa todo mundo que ridicula é bolsonarista. É um cara que fala lá pra fora. Ajudou muito o Lula a criar essa imagem de coitadinho lá fora. Aqui tá a continuação em inglês. Tradução. É lamentável, porém, que muitos membros do PT sejam tão fanáticos que não consigam simplesmente discordar de mim sobre o Brasil, mas permanecerem interessados no que tenho a dizer sobre outros assuntos. Cara, vocês podiam discordar de mim sobre o Brasil, mas acompanhar o que está acontecendo no BRICS e outros países. Não, vocês não querem. Porque se eu não sou um vassalo que bate continência para todas as porcarias que o Lula faz, eu tenho que ser destruído. Pessoalmente não me importo, mas isso apenas reafirma o quão tolo é o PT. Jogar o bebê fora com a água do banho é apenas sinalizar a virtude para evitar ser cancelado pelo PT. Já vi inúmeras contas do PT condenarem tudo o que já fiz, o que paradoxalmente condena meu trabalho crítico sobre os Estados Unidos e suas maquinações de mudanças de regime. Como disse, não tenho respeito pelo culto político de vocês e sempre será uma das maiores decepções da minha vida. Nunca imaginei que se tornaria um culto infantil dirigido por egomaníacos. Está tudo bem, porém, precisamente porque penso tão pouco sobre o PT, é por isso que estou aliviado que eles se distanciaram de mim. Não quero ser associado a ele nem a seus membros. Estou enojado com o que Lula 3.0 e seu PT se tornaram. E não quero ser sujado nem mesmo por associação digital indireta com eles. Condeno todos vocês tão ferozmente quanto vocês me condenam. E foi o senhor Coríbico que acordou para o que é o PT, que ano passado trouxe uma informação muito interessante. Eu que digo aí, rapaz, acho que o Schallenberg é uma pessoa muito bacana para reverberar os Estados Unidos. Porque foi uma matéria publicada no Político, jornal internacional, mainstream, grande mídia. Eu sou porque eu acompanho essa galera. Eu tento trazer essas notícias de outras bolhas que se passam, falando, galera, veja isso daqui. Isso aqui não pode passar desapercebido. Eu não teria visto a notícia do Político. Tá ali na imagem meio cortada. A manchete tá em inglês, né? O plano de Lula de influenciar, né? De criar uma rede de influência, né? Com os democratas americanos serve aos interesses liberais globalistas. Aí eu dizia, está no Atlas de Abril, página acho que 270. No tópico sobre regulamentação das redes, comentamos sobre a matéria do Político, escrita por Alexander Burns, onde o analista revelava informações de bastidores sobre a viagem de Lula para os Estados Unidos em fevereiro. Quem introduziu esse assunto na bolha do debate público brasileiro foi o Coríbico, foi ele o principal responsável pela divulgação da matéria, e ao fazer isso, ele escreveu uma análise que mostrava como Lula vinha dando mais um passo na aproximação ao movimento globalista. Coríbico ainda mencionava que o apoio de que Soros e as ONGs estavam dando para Lula não são uma coincidência, mas sim uma prova de sua submissão e vassalagem. E a nota original é essa, ó. O plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. Tudo que o PT vem falando, aí você volta pro primeiro tweet do vídeo hoje. O primeiro slide. A capa da Fundação Abramo. A grande armação
o grande plano orquestrado da extrema-direita internacional, né, que Elon Musk está capitaneando contra a democracia brasileira. Olha desde quando o Lula já vem trabalhando nessas teses de tentar criminalizar a direita ao redor do mundo todo, com apoio dos democratas, dos Soros. E essa nota aqui ela é interessantíssima, porque o Alexander Burns, ele pôde conversar com pessoas que estiveram com Lula nos Estados Unidos. As pessoas que Lula conversou assim que ele foi eleito e foi lá engraxar a bota do Biden, ele conversou com essas pessoas. E aí foram essas pessoas que revelaram os planos do Lula. Isso não ganhou repercussão na época. Ao longo do ano passado eu trouxe a matéria algumas vezes. Falo de novo. Olha como tudo que está acontecendo é sempre muito mais amplo. Quanto mais você cava, maior é o tamanho de toda essa confusão. Eu acharia bem interessante começar a trazer agora até a galera dos BRICS. O Lula tá passando vergonha no Brasil, parte da Europa, parte da América do Norte. Quem sabe aí traz os BRICS de quebra pra fazer a festa, né? E ver como é que o PT vai se virar. Joga todo mundo aí no bala, tá aí mesmo, joga todo mundo. Vamos ver até onde essa confusão consegue escalonar. Eu achei interessante. Tá na página 120, lá no Atlas de abril. Vocês podem pegar, dar uma lida, você pode procurar essa matéria na internet também, né? No Atlas você vai encontrar com comentários explicando e no contexto. Aqui é todo o contexto do que estava sendo feito. Se não me engano, esse é o capítulo sobre a força-tarefa da censura. É o subtema, que tá mostrando assim, tudo que estava sendo feito pelo governo e a turminha, né? Como é que tava aí todo o esquema. Eu acho que esse não é o tema anterior, né? As ações do governo, ações governamentais. É algum desses dois. É um dos dois primeiros. Põe lá no Atlas de abril. Pra você ver como a imagem do Lula perante algumas pessoas está mudando. Não só de Lula, né? De outras pessoas, de outros setores do Brasil, do establishment brasileiro. O esquerdinha, filho do John Lennon, né? O Sim Ono Lennon. Lembra quando o Bolsonaro era o fascista? Sim, eu também, né? Ele falou, pô. E a gente achando que Bolsonaro que era o fascista. Rapaz, nós estávamos aqui achando que era Bolsonaro fascista. Um candidato que não é um representante de direita, ele tá como independente, mas, sei lá, seria um representante de uma esquerda mais raiz. Nem sei se seria o termo mais hoje em dia. É tão difícil de rotular esse cara. É o Robert Kennedy Jr., né? Ele é candidato independente nos Estados Unidos. Ele também estava comentando sobre isso. A situação aí da esquerda brasileira, ela está sendo exposta e as pessoas que ainda têm capacidade de raciocinar estão olhando para o que está acontecendo no Brasil e falam, cara, meu Deus do céu, e eu achava que eu já tinha visto de tudo. Acho que tem muita coisa aí que dá para ser explorada, mostrar pra galera lá fora, falar, gente, olha o que está acontecendo no Brasil. Olha os planos do Dilma, junto aos democratas, e inclusive eles vão ir pra cima de vocês, o Brasil Laboratório, viu? Brasil Laboratório, vão pra cima de vocês, bom, olha aí, viu? Fica de olho. Continuando. Fica meio longo o vídeo. O Maurício Meirelles, se vocês pesquisarem lá no Twitter, todas as vezes que eu já respondi esse cara, que não foram muitas, uma delas eu tô meio que desmentindo ele quando ele basicamente acusou Bolsonaro de roubar os cilindros de oxigênio. Você lembra daquela época do Fica em Casa? Ele acusou, Bolsonaro fez isso com o pai dele. Eu falei, minha Nossa Senhora. Jogou baixo. E aí, depois que o Fico tava errado, dobrou a aposta. Amiguíssimo do Danilo Gentili. E mesmo assim, mesmo este cara consegue ver o que está acontecendo no Brasil. Qualquer pessoa com mínimo de inteligência tá vendo que o Brasil é um caos. Não precisa ser bolsonarista. Não precisa. Vamos ver aqui o Maurício Meirelles. Vamos lá. O filho do Lula, supostamente, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas neste momento, o filho do Lula supostamente... Agrediu.
pessoal do STF, supostamente, vou deixar claro, supostamente, eu não tenho nenhuma certeza, não vi, não recebi imagens, estão supondo, só olha o medo. Se fosse filho do Bolsonaro, eu falei, o filho do Bolsonaro que espancou a mulher, é mais fácil, é mais fácil. A galera filho do Bolsonaro que meteu a porrada na mulher, galera, vamos lá, agora na Jovem Pan. Isso daqui. Tá lá falando, e não saiu vivo, hein? Exatamente. Olha a dificuldade que é pra falar de cada tema. A galera da redação fica, tá faltando aspas, os caras ficam desesperados pra dar essa notícia. Isso que você falou de aspas é muito bom, porque a notícia é assim, filho do Lula que bateria em mulher e o caso do, abre aspas, esquerdomacho. Sacou? Quando acontece alguma coisa com o Lula aqui, tem muita aspas, muito vamos averiguar, não sabemos, especialistas comentam, será que ela não é louca? Calma. O pessoal tá vendo. E o Maurício Meirelles era da turma dos isentões. Lula e Bolsonaro a mesma coisa. O cara que dizia que Lula e Bolsonaro a mesma coisa está vendo que não. Não eram. Não eram. E a imprensa segue abafando. Não conta nada. Nada do que está acontecendo. Eu vou pular e comentar amanhã umas notas que saíram sobre o judiciário, porque tem algumas coisinhas que eu queria mostrar para vocês. Algumas coisinhas. Senhora Daniela Lima fez esse tweet aqui. Porque é o seguinte, tá todo mundo perguntando, cara, e aí? O que é que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Você consegue prever até onde vai toda essa confusão? Eu não faço a mínima ideia. Eu queria poder bater o martelo e falar, não, gente, vai acontecer isso. Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa, se não vai acontecer nada. Não sei se vai conseguir ter algum fruto duradouro, não sei se não vai conseguir ter, se no final do dia a direita vai perder. Não, eu não consigo. Mas, assim, sinceramente, eu não consigo. E aí eu vou trazer algumas coisas que acho que, pelo menos, de reflexão serve pra alguma coisa. A Daniela Lima e o Leandro Demore passam a sensação que a direita tá ganhando. Me fazem querer acreditar que a direita tá ganhando. Porque ela tá ali, ó. Ala do Supremo vê governo inerte diante de ataque da extrema-direita, não tem dimensão institucional nem estratégica. Tá meio preocupado. Pô, Lula, dá uma ajuda aí, né? Dá uma ajuda aí, Lula. O Demore já vai além. Vou seguir minha posição contra a majoritária. Vem uma anistia grande aí. Todas as peças estão se movendo nessa direção. Até mesmo as peças que vocês amam. A ver. As peças que vocês amam, quem seria? Ao mesmo tempo, ontem eu vi esse vídeo aqui, é a cara do Brasil. Só pelo início tu já vai entender. E eu vou mandar lá no Telegram, tu termina de assistir pra tu dar risada. O que tu tá achando aí da briga do Elon Musk e Alexandre de Moraes? Não sabendo não dessa briga aí não. Redes sociais, não tem não? Alexandre de Moraes e Elon Musk, tu tá de qual lado? Não, do lado. Tu acha do Alexandre de Moraes? É que boa, isso daí. E o Elon Musk? É Moscão aí, tá o Moscão aí, não passando aí o... Já deu pra entender que o povo não tá sabendo de nada. Já deu pra entender que o povo não tá sabendo de nada. De nada. De nada. Aí eu fui, pô, a Daniela Lima me deixa sonhar, o Demore também. Ao mesmo tempo que o povão não pensa em nada. E aí, mais uma vez, eu volto a falar. Precisamos, cada vez mais, dormir menos. É o cara que chega em casa 10 horas da noite, ganha um salário mínimo, vai ter que se esforçar ainda mais. A vida é injusta pra ele conseguir dar um salto. A gente vai ter que fazer essa parte. Vai ter que fazer isso. É o cara tá falando, rapaz, dá um, eu não sei. Grande parte do brasileiro não sabe o que tá acontecendo. E lá no início do vídeo, como vocês viram, né? Os jornais, eles não estão noticiando. O que passa na TV aberta, gente, é só mentira. Olha o que a Globo fez no Jornal Nacional. Até uma biografia da vida da Elon Musk pra tentar desmoralizar o cara. Ao mesmo tempo, eu disse assim, cara, eu não sei o que vai, não faço a mínima ideia. Por isso que eu espero que, assim, a turma comece a se movimentar e aproveitar pelo menos esse momento. Movimentos são importantes lá do Felipe Barros, outros deputados estão fazendo a parte deles, também tem que fazer essa parte, né, levar a informação à frente. Mas que eu digo, se dividir, cada um fazer um pedaço, dá jogo. O X, né, o Twitter, isso já foi hoje, quase 1 hora da manhã, meia-noite, 57, hoje, isso aqui foi hoje, o Twitter acaba de receber uma consulta da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos sobre ações tomadas no Brasil que violavam a lei brasileira. Eram centenas, se não milhares. Isso está ficando picante. E aí? Será que
Foi porque o AGU foi nos Estados Unidos e pediu ajuda do Biden. Biden, nos ajude. Vá pra cima do Elon Musk. Ou será que não? Será que a direita ou qualquer pessoa com mínimo de bom senso falou, cara, o que tá acontecendo com vocês? E aí se a turma de lá começar a tratar isso como se fosse um ataque a uma empresa norte-americana e virar um grande problema, inclusive diplomático pro Lula, eu não faço a mínima ideia. O que eu sei é que com certeza a gente vai continuar falando desse assunto. Vai continuar falando desse assunto. Tá com cara que vai vir Twitter Files parte 3. Tá com cara que vai vir parte 3. Tá com cara que vai vir. Isso aqui depois eu comento. Porque já tá muito longo, tá com 1h10. Eu tinha dito que assunto ia até sexta. Teve o Twitter File parte 2. Se teve o 2, vai ter o 3. Se teve o 2, vai ter o 3. Eu nunca vi nenhuma sequência que só tem 2 partes. Pelo menos é uma trilogia, né? Pelo menos é uma trilogia. Mas eu tenho certeza que os malucos aí vão aparecer com a terceira parte e vai ser um caos. O meu sonho era se aparecesse a Globo. Nossa, eu ia fazer festa. Eu ia ficar feliz. Se aí pessoa aparecer algum jornalista da Globo tocando terror, eu ia dar muita risada, velho. Eita, que eu ia dar muita risada. Mas eu acho muito difícil. Eu realmente acho difícil. Não faz muito sentido pra mim na minha cabeça. Mas eu ia achar engraçado, viu? Eita. E é isso. Vamos ver até onde vai toda essa situação. Várias peças se movimentando. Difícil bater o martelo. Espero que a direita ela não esqueça, né, do mundo real, do mundo das possibilidades, do que dá pra fazer. Às vezes é melhor um anel do que nada, né? E às vezes quer ir no braço inteiro. Cara, pega o anel. Pelo menos um anel. Não volta pra casa sem nada. Enfim, vou mandar os vídeos lá no Telegram. Se gosta do meu trabalho, que já dá um tiquinho mais, pode também no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Patreon na descrição. E tem um Atlas brasileiro. E vocês estão vendo, né? Que o mês de abril... O Atlas vai ser no dia 15 de junho, que é o de abril. Vai ter um capítulo longo, pra gente comentar sobre essas coisas do Tefaz, viu? Nossa senhora. Com certeza eu vou mandar os meninos dividir pra escrever, porque é coisa que tá acontecendo, viu? Minha Nossa Senhora. E é isso. Compartilha, volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!